Olá, que a paz do Divino Amigo Jesus, nosso amigo presente em todos os momentos, né? Aquele que nos embala, que nos conduz à vida plena, possa estar conosco, né? Hoje, onde nós gravamos a continuação do estudo do livro Consolador, né? Livro da Lavra do Chico Xavier e do nosso querido amigo Emmanuel, que nos traz a evolução, né? Nos ensina como que se deu a evolução através das ciências, né? Da filosofia e da religião. É um livro que dá continuidade ao livro dos Espíritos, e até hoje nós já vimos as partes, né, que falam das ciências fundamentais, que foram a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia. Vimos no último vídeo as ciências abstratas, as ciências especializadas, e hoje nós vamos entrar na terceira parte, né, dessas ciências, a quarta parte, perdão, que são as ciências combinadas. Então, como sempre, nós rogamos ao Divino Jesus, amigo, né, presente, que nos embale, nos intua, nos oriente. E rogamos a vocês também, né, que se gostarem, dê seu like, inscrevam-se no canal. E se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, que nós teremos muita alegria e prazer em responder. Então, hoje nós vamos iniciar a partir da pergunta número 80, né, que tem por título, né, o capítulo, a partir da pergunta 80, 1.4, Ciências Combinadas. E a pergunta, né, que os tarefeiros lá do Centro Espírita de Pedro Leopoldo fizeram ao Emmanuel, né? A pergunta 80 é essa aqui, ó. As chamadas ciências combinadas, entre as quais, né, estão a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Ele está perguntando se essas ciências combinadas, como a história, a geologia e a geografia, foram invenções ou foram organizadas pelos encarnados na Terra, né? Aí a resposta do Emmanuel: indiretamente as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro dos conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral do plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos acontecimentos do planeta por meio das palavras? Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então, como tudo que existe na Terra foi intuído pela espiritualidade, né? Nós fazemos a história, nós escrevemos a história, ela é contada, transmitida de pai para filho, né? Às vezes por via oral, mas normalmente pela escrita. Mas tudo intuído, tudo organizado, tudo orientado e ajudado pela espiritualidade amiga, que são os mentores, né, do planeta, da nossa evolução. Pergunta número 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos por meio dos narradores humanos? Ou seja, lá no plano espiritual a história é a mesma, a que é conhecida é a mesma que nós conhecemos aqui na Terra? Essa resposta do Emmanuel é interessante, né? Porque muitas vezes nós endeusamos várias pessoas. Olha só que coisa interessante. Então, qual é a pergunta? Eu vou repetir. Se a história das civilizações terrestres, né, elas são conhecidas, ela é conhecida, essa história lá no plano espiritual, com as mesmas características que a conhecemos aqui na Terra? Resposta dele: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. E ele vai explicar isso. Ele está falando que a descrição dos fatos é a mesma, não tem como mudar os fatos que aconteceram, né? Mas a apreciação, o modo de entender os acontecimentos dessas situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. O maior deles, e um dos poucos, é nosso querido amigo Jesus, né? Que muitos de nós nem temos como herói. Na verdade, Jesus é o nosso irmão maior, mas muitos que nós temos como herói nesse mundo
são essas entidades misérrimas que, para ser herói, tiveram que contrariar as leis de Deus, né? Então essa resposta aqui é muito interessante. Muitos que estão lá, que nós consideramos heróis, têm uma evolução baixa. E muitos que chegaram lá com virtudes gloriosas, né, cobertos de virtudes gloriosas, são completos desconhecidos na Terra. Pergunta 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação daqueles que desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam? Ele está perguntando se esses falsos julgamentos fazem com que a situação desses que vão como heróis e não são, se a situação deles agrava. Aí a resposta do Emmanuel. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos, entre aspas, mortos, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, aflige os que partiram pela morte, de maneira intraduzível. Exéquias são os enterros, né, os funerais. Os necrológios são as palavras que são colocadas nas lápides, são aqueles que falam deles. Os adjetivos que se concedem a esses que foram, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói, entre aspas, volta ao planeta com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho, santificantes. Todavia ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Incensar a tirania, a humanidade sempre elevou aqueles que foram tiranos, né, que conseguiram as vitórias. Quais são os heróis do mundo? Júlio César, Napoleão Bonaparte, pessoas dessa natureza, Alexandre o Grande, né, generais da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, reis, rainhas, e que fizeram a sua fama no mundo por serem conquistadores, né, conquistadores da matéria. Então ele fala que ninguém fixou, né, o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Então muitos de nós não temos como exemplo as pessoas que são bondosas. Os exemplos maiores são de pessoas que são violentas, são pessoas que são materialistas, que se vingam, né? Mas isso está mudando, Jesus está nos ajudando a mudar isso. Pergunta 83. E é o historiador o responsável pelos juízos falsos da história? Né? Aquele que conta a história, aquele que registra, ele é responsável por juízos falsos que se fizerem dessa história? Resposta do Emmanuel. Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros, ou seja, daqueles que vierem depois e que lerem o que eles deixaram escrito. Então, como qualquer profissão da Terra, como qualquer ação que nós temos na Terra, tem uma reação de volta, né? Vivemos nessa lei da causa e efeito, os historiadores também respondem por aquilo que falarem de verdade ou de mentira. Pergunta 84. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo os canonizou? Tem muitos espíritos, muitos padres, muitos religiosos foram canonizados, né, pela igreja, pelos papas e se tornaram santos. Nós sabemos que alguns deles não tinham essa santidade. Aí estão perguntando se esses espíritos, que não são realmente criaturas santificadas, mas que aqui na Terra foram canonizados, né, são considerados santos, como que eles recebem essa oração que os devotos dirigem a eles? Aí a resposta do Emmanuel. A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Ou seja, essa canonização é só humana, né?
daqueles que não têm essa santidade. Então, eles não são consideradas lá no mundo espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos invocando o seu socorro, muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de esquecer os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e que regeneram. Nós sabemos que alguns espíritos vão se mantendo nessa ignorância, ficam séculos lá, às vezes, dominando, né? Haja vista o Gregório, né? O companheiro lá daquele livro Libertação, que foi um papa na Idade Média, contemporâneo até do Francisco de Assis, né? E que foi ele que canonizou o Francisco de Assis. E no livro Libertação a gente vê que a libertação dele, o início da libertação se deu já no século XX, com auxílio lá do Aulus, né? do André Luiz. Mas outros, aqueles que têm remorso, eles mudam, eles pedem a intercessão de Deus para que as reencarnações posteriores venham como mendigos, como desconhecidos, como proletários, como trabalhadores necessitados, né, de darem o suor do seu corpo, do seu rosto, para poder pagarem aquelas coisas que fizeram no passado e que os canonizaram, como ilustres desconhecidos, para poder resgatar a tranquilidade de alma, da alma deles. Pergunta 85. As primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente, ou seja, nós estamos vendo agora, né, a história, a geologia e a geografia. Então, as primeiras aqui foram relativas à história. Agora, 85, a gente já entra na geologia. As primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente. Nós gravamos vídeos aí no início, né, que fala sobre a evolução do princípio inteligente, e falamos rapidamente do Emmanuel, como ele nos ensinou, da formação do planeta Terra, né? E para quem quiser saber mais sobre esse assunto que a gente está falando agora, leia o livro A Caminho da Luz, do próprio Emmanuel, que fala da formação, da construção do planeta, né? É muito bacana, nós vamos aprender muito o trabalho de Jesus, que foi o divino escultor desse planeta, né? O engenheiro-chefe, como que ele trabalhou para nos dar essa casa pronta, né? Então vamos lá repetir a pergunta. As primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente, ou seja, que já existia. O que veio para a Terra aqui já tinha algum molde lá no plano espiritual? A resposta: Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecessem a um molde pré-existente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. A verdade é que, assim como nas vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão de vida. Então ele está falando que um molde, no sentido de que já é existente, que foi imitado, ele diz que isso talvez não exista, não pode dizer que existe. Mas ele está comparando, se aqui na Terra um engenheiro, né, um arquiteto, ele bola primeiro na sua mente o plano daquilo que vai ser construído, aqui a imitação de lá, então, com toda certeza tudo aquilo que foi formado na Terra foram primeiramente concebidos na mente e na visão divina de Jesus, no caso da Terra, né? Pergunta 86. Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Resposta do Emmanuel, né? Ele está fazendo a pergunta, já que é formado pelo poder divino, por que já não constrói? Formulada pelo Emmanuel, não, formulada para o Emmanuel. Por que já não faz um planeta pronto, perfeito? E tem que passar por essas tantas etapas evolutivas de muitos e muitos milhões de anos? Resposta do Emmanuel. No infinito do universo,
a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia da aquisição dos mais altos valores da vida. Primeiro, ele respondeu que o tempo de Deus é outro. A gente fala de milhões de anos, isso é uma piscadela para Deus. E segundo, ele falou que o princípio espiritual, que é o princípio inteligente criado por Deus, precisa de passar por toda essa etapa evolutiva. Nós já vimos que o princípio inteligente abraçou o material, o vegetal, o animal, até chegar no ser humano. Isso se deu em zilhões de anos, para que pudesse absorver tudo aquilo que Deus queria. Então a gente fala milhões de anos, mas para Deus é uma piscadela. Então o nosso tempo aqui não tem nada a ver com os valores espirituais, né? Os tempos de nossas tabelas de tempo aqui. Pergunta 87. De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Resposta. Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceram ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Contudo, achamos-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento do seu divino autor. Ele perguntaram para ele de onde tiraram os elementos para a formação da Terra. Então veio de Deus. Ele mesmo fala no livro Caminho da Luz da Trindade Universal: Deus, Espírito e Matéria. Deus cria o Espírito, que é o princípio inteligente, Deus cria a matéria, que é o fluido universal. E eles vão se desenvolvendo até formar tudo que existe no universo. Repetindo, leiam o livro Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Pergunta 88. Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Ou seja, dá para comprovar o início da vida, né? Nas comoções geológicas do globo. Ou seja, comoções são os abalos, os terremotos, né? Não é comprovar não, se tira nisso aí provação. Se esses abalos e terremotos, a humanidade está pagando alguma coisa, né? Resposta. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. E agora mesmo nós tivemos um no México, né? Onde morreram muitas pessoas. Então os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante dessa mesma civilização, né, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Ou seja, a Terra não está numa evolução cega. Então todos os terremotos, furacões, tornados e tsunamis que existem obedecem a uma necessidade evolutiva, kármica, daquelas pessoas que estão no local onde esses cataclismos acontecem. Então é a mão de Deus, a lei da ação e reação, da causa e do efeito, que está evidenciando-se, e o planeta se contorcendo, fazendo seus ajustamentos de evolução também. Então Deus está no comando de tudo. E as pessoas desencarnam, mas não morrem, não é verdade? Vão para o plano espiritual, retornam para cá. Agora vamos tentar parar um pouquinho para imaginar o trabalho da espiritualidade, né? Dos organizadores do planeta, comandados por Jesus, para reunir aquelas pessoas que têm que passar por esses cataclismos todas naquele mesmo lugar. Aquele tsunami da Indonésia exterminou aqui da Terra mais de 200 ou 300 mil almas, né? 300 mil mortes. Mas é Deus funcionando, a lei da causa e do efeito, ação e reação. Pergunta 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus no planeta? Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus no planeta? Resposta. Nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e todas as situações do planeta,
como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sobre os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e o Novo Testamento legaram ao homem espiritual. Ele perguntou por que as Escrituras Sagradas não falam das descobertas das novas terras depois de Jesus. Ele falou que a mira, né, a intenção de Jesus com esses ensinamentos são a edificação do reino de Deus nos corações e não as fundações humanas. Mas que tudo isso está figurativo, né, sob o véu dos símbolos nas Escrituras. Basta prestar atenção que a gente acha. Então nós falamos agora, né, dessas três áreas, dessas ciências combinadas, né, que é a geologia, a história, a geologia e a geografia. E nós vamos, no próximo vídeo, dar continuidade às ciências, né, nós vamos às ciências aplicadas, que é a última ciência antes da gente entrar na parte da filosofia. Não é verdade? As ciências aplicadas, nós vamos falar da agricultura, da engenharia, da medicina, da educação e da economia. E hoje nós terminamos essa parte que é de geografia, geologia e história. Então, a gente aguarda, né, que vocês possam compreender, que vocês gostem. Se tiverem dúvida, perguntem. Não deixem de perguntar, escrevam aí, que a gente vai responder. Continue estudando, né? Tem um livro. Isso aqui é muito importante para a gente perceber onde Deus nos coloca, né? E nós ganhamos tudo isso, como que essa ciência surge para ajudar na nossa evolução e a responsabilidade que nós temos por termos isso de Deus. Tudo isso para ajudar que a gente compreenda os mecanismos dessa evolução e qual é a nossa parte, o que é que nós precisamos fazer. Obrigado por mais essa audiência, né? E que nós possamos retornar daqui um pouco com o restante desse estudo e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abrace a todos. Que a gente seja feliz na medida da felicidade que a gente espalhar pelo nosso caminho. Fique